escolhi para a gente cantar essa música Hosana, porque no capítulo 21 a gente tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? E lá ele fala Hosana. A gente vai ver um pouquinho dessa entrada de Jesus. E Hosana significa Senhor salva-me, né? Que nós possamos cantar isso. E nós possamos cantar Deus salva a minha vida, salva a minha alma. Eu quero mais do Senhor, eu quero pedir que o Senhor limpe meu coração, abra os meus olhos para que eu possa ver. Vamos estar louvando ao Senhor? Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pro teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Vamos cantar mais uma vez. Limpa o meu coração, limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pro teu louvor, pois
pois contigo eu vou viver para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Sim, Deus, nós queremos dizer Hosana. Nós queremos dizer, Senhor, salva-nos. Salva-nos desse mundo tenebroso. Salva-nos de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa carnalidade. Mais uma vez, Pai, queremos mergulhar na Tua palavra. Mergulhar em Tua presença, Senhor. Fala conosco. Toca em nossos corações através da Tua palavra. Transforma o nosso coração, molda as nossas vidas, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, viver para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, derrama sobre nós, Pai, a Tua graça, o Teu amor. Abençoa, Pai, a nossa semana que começa agora, Pai. Que possamos ter uma semana na Tua presença, vivendo conforme a Tua vontade, a Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu amor por nós. Obrigado pela nossa igreja, Senhor, que tem sido algo tão abençoador para nós. Que o Senhor continue derramando o Teu amor, da Tua presença sobre nós, Pai. Fala conosco nessa manhã, é o que nós te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, então. Ontem, então, era para ter lido o capítulo 17, a gente parou no sábado, no capítulo 16, né? E o capítulo 17, então, é o final da terceira narrativa, e aí o capítulo 18 entra no quarto discurso do livro de Mateus, né? Como eu falei para vocês logo no começo, o livro de Mateus está baseado em cinco sermões, que seguem 4 narrativas, e essas narrativas elas alimentam e fortalecem os sermões que estão sendo falados e as palavras de Jesus que estão sendo pronunciadas, né? Então, o capítulo 17, ele começa falando da revelação da sua glória, lá no Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração é um momento bastante importante, porque muitas vezes a gente não entende o que vai ser de nós quando nós tivermos um corpo glorificado, né? E o Monte da Transfiguração, Jesus ele mostra o corpo glorificado, né? Diz a palavra aqui que Jesus ele brilhou como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, né? Naquele momento ainda apareceu Moisés e Elias. Por que apareceu Moisés e Elias para conversar com Jesus, né? Existem vários porquês do Moisés e Elias, né? Principalmente uma coisa interessante é que Moisés ele morreu aqui na terra, ele viveu aqui na terra, serviu, morreu, e o Elias não morreu, né? O Elias ele foi uma carruagem de fogo veio, pegou ele e levou embora para o céu. A gente não tem o corpo do Elias aqui na terra, porque ele simplesmente foi levado para o céu, né? Um fala sobre a mortalidade humana e um trata sobre a eternidade humana, né? De um ser eterno que não morreu, né? Então é interessante ver assim a ideia de que essa conversa que Jesus teve com Moisés e Elias estava sendo também uma conversa sobre a morte, o sacrifício de Jesus Cristo aqui na terra,
né? E aí, depois desse momento que Jesus revela a sua glória, aí Jesus ele cura um jovem, a partir do versículo 14, né? E esse jovem, inclusive, é a questão, ele fala sobre a incredulidade, né? Porque esse jovem, Jesus ele fala, né? Que geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando que terei que suportá-los? Tragam-me um menino, né? E aí ele repreendeu esse demônio e o demônio foi embora. Então, é um texto que vai falar sobre a incredulidade, né, das pessoas, né? Isso assim, a gente que está lendo a palavra, que vai na igreja, às vezes a gente se acha pouco incrédulo, sabe? Mas eu creio que nós somos muito incrédulos, né? Nós, muitas vezes na nossa vida, a gente deixa de acreditar em Deus, que Ele pode fazer, que Ele é poderoso, que a nossa alma está salva. E é por isso que a gente tem ansiedade. A gente tem ansiedade porque a nossa fé é pequena, né? A gente fica bravo, a gente fica decepcionado com algumas coisas, porque a nossa fé é pequena. Porque quanto mais a nossa fé é grande, quanto mais nós confiamos em Deus, menos a gente tem essas sensações de desespero, de tristeza com o mundo, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa ter essa fé para estar buscando a Deus todos os dias. E essa fé vai ajudar a gente a viver de uma forma concentrada em Deus, olhando para Deus, confiando em Deus. Aí do versículo 22 ao 23, Jesus prediz a sua traição, e o versículo 24 a 27, Jesus fala sobre os impostos no templo, né? É até um texto bastante esquisito, não sei se vocês pararam para pensar, mas assim, Pedro ele fala sobre pagar os impostos, né, no templo. E aí Jesus fala assim, ó, faz o seguinte, vai pescar, e quando você pescar, você tira um peixe lá da água, e dentro desse peixe tem 2 moedas, uma para mim e uma para você. Vai lá e paga, né? Poxa, seria tão interessante, né, se a gente, na hora de pagar o imposto de renda, né, a gente fosse pescar e dentro do peixe tivesse 2 cheques, né, para pagar a conta de Jesus e a minha. Oh, ia ser tão bom, né? Por isso que eu pesco, mas eu pesco e nunca peguei um peixe com as moedas dentro, né? Mas tudo bem. Aliás, é o contrário. Para pescar, às vezes eu tenho que pagar para poder pegar o peixe, né? Mas, assim, essa história é uma história que existe muita polêmica em cima dela, porque uma delas, será que isso foi uma brincadeira de Jesus? Será que isso foi um comentário de Jesus para dizer que, de uma certa maneira, Deus é aquele que provê para nós? Né? E acho que a maioria dos comentaristas que não querem mitologizar, transformar a Bíblia em um mito, eles acreditam sim que Pedro foi lá com o anzol, porque pensa bem, pessoal, se for para pegar um peixe, vender o peixe para transformar esse peixe em moeda, com anzol você pega pouco peixe. Você pega bastante peixe com rede, né? E Jesus falou para pescar com anzol. Com anzol a gente pega as 4, 5 peixes, sei lá. Um cara muito bom pega 50 peixes, mas numa rede, numa tacada só, você pega 50 na rede, né? Aí você pode vender todos esses peixes e talvez conseguir o dinheiro para pagar o imposto do templo. Mas assim, a ideia assim, acho que foi mais um milagre de Jesus, mais uma situação onde a gente vê que Jesus fala para o Pedro, Pedro, vai lá, pesca o peixe e lá dentro do peixe vai ter uma nota, 2 moedas para você pagar, né? E até vi outro dia um cara que pescou um peixe, daí ele abriu o peixe, aí dentro do peixe tinha um bilhete. E estava escrito assim, o Palmeiras não tem mundial, né? Tipo assim, uma brincadeira que o pessoal faz para falar que o time do Palmeiras nunca ganhou um campeonato mundial, né? Mas tudo bem, né? Então, assim, essa história é um pouco esquisita, mas acho que a essência toda autoridade foi colocada por Deus. E vários textos da Bíblia, pessoal, vários textos da Bíblia falam que nós precisamos obedecer às autoridades. Então, assim, nós vivemos numa sociedade, a sociedade fala, você precisa pagar imposto. Por mais que nós olhemos para tudo isso
e achamos que isso é um absurdo, achamos que eles estão roubando, achando que eles estão cobrando excessivamente de nós, é importante a gente pagar, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco que tem momentos onde Jesus fica bravo. A gente vai ver no capítulo 21 que quando Jesus purifica o templo tem a ver com essa questão dos impostos. Mas aí ele entra no capítulo 18, e o capítulo 18 é o quarto discurso, o quarto grande discurso, o quarto grande sermão no livro de Mateus. E ele vai falar sobre os problemas da comunidade cristã. Interessante que essa semana mesmo, né, esse sábado, a gente teve aquela atividade do drive-thru das crianças. Na verdade, o drive-thru das crianças era assim, era para a pessoa passar de carro, pegar os presentinhos e ir embora, né? Mas a gente fala assim, pessoal, se vocês quiserem parar o carro e dar uma olhadinha na igreja, conhecer a igreja, né? Vem todo mundo de máscara, a gente estava com álcool gel em todos os lugares para a pessoa limpar a mão, e aí eles podiam entrar, né? Mas não foi um drive-thru, não. Todo mundo estacionou o carro e entrou na igreja, né? Então, assim, tinha muita gente. Claro que não foi tudo de uma vez, mas, assim, foi muito gostoso ver as pessoas, né? Foi muito precioso estar com as pessoas lá na igreja. Ver aquelas que, quando a gente estava na pandemia, começaram grávidas, né? E aí a gente já vê os bebês tudo durinho, dando risada, né? A Heleninha, o Nicolas, né? Tão gostoso ver os bebês que eram pequenininhos e agora já tão grande, né? O Henrique, o Jefferson, era tão pequenininho e agora já tá grande já, né? Então, assim, é tão legal ver, assim, as crianças. E aqui, nesse texto, na verdade, esse discurso de Jesus, no quarto discurso, ele vai falar que o cristão, ele precisa ser semelhante a uma criança, né? Então, assim, o cristão, ele precisa ser semelhante a uma criança. Mas que tipo de qualidades das crianças que a gente precisa ser parecido com uma criança? Mas deixa eu trazer para vocês uma contradição aqui, tá? Ontem mesmo, na pregação de ontem, da Igreja Irresistível, nós abrimos um texto em Efésios 4. Abre comigo lá, Efésios capítulo 4, né? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, ele vai dizer assim, olha só o que Paulo fala no 4:14. Ele fala assim: o propósito de tudo isso, né, de toda a plenitude de Deus, da busca da unidade na fé, versículo 14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Poxa, pastor Joel, então assim, aqui no quarto sermão de Jesus, ele está falando que nós temos que ser como crianças, e lá em Efésios 4, Paulo está falando, não sejam como as crianças, né? Então, como que a gente resolve essa contradição, esse problema, né? Deixa eu explicar para vocês, né? Na verdade, aqui realmente, todo esse texto, né, ele vai falar, em capítulo 18 de Mateus, ele fala sobre a importância dos pequeninos, ele fala sobre a importância da espiritualidade de uma criança, ele fala que a gente não pode fazer as crianças tropeçarem, né, do versículo 6 ao 9. Ele fala da ovelha perdida, pessoal. O que é ovelha perdida? A gente tem que buscar as nossas crianças, todas as crianças que a gente conhecer, trazer elas para Jesus. Depois ele fala como perdoar o irmão, e depois ele fala que o servo perdoou, o perdão daquele rei que perdoou o seu servo, e aí o servo não perdoou o conservo, e aí o rei ficou bravo e mandou prender o servo, né? Então, assim, todo esse sermão de Jesus, ele está voltado para quê? Para que nós sejamos como crianças no sentido da inocência, da fé da criança, né? Sabe, a criança, não é interessante, pessoal, que a criança, ela não sabe separar o que tem mais valor, o que tem menos valor aqui na Terra. Você já deu um presente para uma criança, um presente bem caro, você compra um presente bem caro para uma criancinha assim, aí você dá o presente para ela, aí ela abre o pacote e fica com o pacote brincando?
e não quer o brinquedo. Você já viu criança fazer isso? É muito engraçado, né? Aí a criança fica brincando com o papel. Poxa, se eu te desse um papel ia ser muito mais barato, não é verdade? E olha só que interessante, o adulto ele fica avaliando, esse aqui é caro, esse aqui é barato. A criança não avalia. Tudo que ela ganha, ela fica feliz. Você entende? Tudo que ela ganha, seja um pedaço de plástico que faz barulho, ou seja um brinquedo com pilha que fala, que fica falando o meu nome, que repete aquilo que eu falo. Você entende? Você gasta um presente de R$ 500 para uma criança e ela prefere o pacote do que o próprio presente que você deu. Por quê, pessoal? Porque as crianças, na sua inocência, elas não ficam separando se esse é japonês, se esse é brasileiro, se esse é rico, se esse é pobre, se isso aqui vale tantos reais, se esse aqui vale tantos reais. E é nesse sentido que Jesus fala para a gente ser como crianças. Para a gente ser como crianças, para não ficar colocando valores nas pessoas. Ah, eu gosto de você porque você é um conhecedor da palavra. Ah, eu não gosto daquele ali não porque ele não sabe nada da palavra. Ah, eu gosto dessa igreja aqui porque essa igreja aqui é grande, porque essa igreja aqui tem bastante coisa, tem ar-condicionado. Ah, eu não gosto daquela igreja não, porque aquela igreja lá é muito quente. Você entende? A inocência das crianças, ela é uma inocência que, de uma certa forma, agradece tudo que vem é feliz. A criança, ela brinca com pouca coisa, não é verdade? Eu não preciso ter um super celular para ficar feliz. Tem um celular que funciona, que me liga para alguém, tá bom. Você entende? Mas a humanidade não, a humanidade quer, sabe, essa ostentação, essa ganância de querer mais. As crianças não estão nem aí. Os pequenininhos não estão nem aí se vale muito, se vale pouco, né? Por isso que às vezes eles quebram um negócio que é super caro, aí você fica bravo, ela não entende por quê. Porque para ela tem tudo o mesmo valor, ela não paga, ela não ganhou dinheiro, ela não trabalhou para ganhar dinheiro. Aí eu digo para vocês, qual que é a qualidade da criança que Jesus está falando que nós temos que ter? É essa. Mas quando Paulo, lá em Efésios, fala assim, o propósito é que vocês não sejam como crianças, que são levados de um lado para o outro pelas doutrinas desse mundo. Aí o que acontece? Quando Paulo está falando dessa criança, para a gente não ser como essa criança, Paulo não está falando da inocência da criança, mas Paulo está falando da criancice de uma criança que não sabe o que ela quer da vida. Você entende? A criancice, na verdade, é aquela criança no Natal, né? Você chega no Natal, aí a criança recebe o presente da vovó e ela abre, nossa, que presente fantástico! Melhor presente que eu tenho na minha vida. Eu quero brincar com esse presente todos os dias. Aí chega outra vovó, que traz um presente maior, né? Fica com o segundo presente, né? Ixi, o que está acontecendo aqui? Né? Então, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo? Tá bom. Então, assim, a criancice é isso, sabe? É quando você não sabe o que você quer, você não decide o que você quer na vida. Você quer andar com Jesus, né? Às vezes as pessoas, quando, por exemplo, elas saem de um acampamento e elas falam, nossa, quero andar com Jesus todos os dias. Depois de 2 semanas já esqueceu quem é Jesus na vida delas. Você entende? Isso é criancice. Não, agora eu quero ser dessa igreja. Ah, não, depois eu quero ser da outra igreja. Ah, não, depois eu quero ser da outra igreja. Você entende que a gente não pode escolher uma igreja simplesmente para ser um cristão consumista e só porque ela tem aquilo que a gente gosta? Você tem que fazer um compromisso com a sua igreja, porque a sua igreja é um lugar onde você se compromissou com ela. Ah, mas ela não é perfeita, nenhuma é. Nenhuma é. Né? Mas nós precisamos ter esse coração de compromisso com a igreja, de viver
com essa igreja e de pagar o preço por querer ser e de querer melhorar essa igreja, né? Então por isso que eu falo, a diferença da criança de Jesus para a criança de Paulo é essa. Jesus está focando na inocência da criança. E o Paulo está focando na criancice das crianças, naquele ponto da criança onde ela não se decide para que lado, onde que ela quer colocar o coração dela. Porque cada vez que aparece uma coisa mais legal, ela coloca o coração dela naquilo, né? Então essa é a diferença. Então o capítulo 18 trata desse discurso de Jesus, e aí o capítulo 19 começa a quarta narrativa. E a quarta narrativa, que tem a ver com o quarto discurso, o quarto sermão, ele tem vários pontos de vista. Não vou me deter no 19, porque hoje o nosso capítulo é o 20 até o 22. Mas no capítulo 19, ele vai falar algumas coisas sobre o divórcio, sobre o celibato, sobre os filhos, sobre a nossa entrega, sobre quem pode ser salvo, sobre a igualdade no reino, né? Essa igualdade no reino eu acho bastante interessante, porque igualdade no reino já é o capítulo 20. Vamos lá e vamos ver a igualdade no reino, né? Toda mãe, pessoal, toda mãe quer que o seu filho seja um campeão, não é verdade? Toda mãe quer que o seu filho seja bem sucedido na vida, né? E a gente vai ver aqui uma mãe que queria que os seus filhos também tivessem isso aqui é no capítulo 20, versículo 21. Do capítulo 20, de 1 até o versículo 16, a gente vê essa questão da igualdade no reino. Ou a gente vê... Desculpa, pessoal, deixa eu dar uma verificada aqui, que eu acho que eu coloquei errado. Não, tá certo. Vamos ler um pedaço do capítulo 20, de 1 a 16, para a gente se colocar aqui direitinho. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Eu acho que eu coloquei o comentário no lugar errado aqui. Mas assim, essa parábola dos trabalhadores na vinha, eu tive um pouco de problema com isso alguma vez na minha vida, sabe? Porque assim, pensa comigo, né? Numa praça fica um monte de homem que está sem emprego. Aí vem um cara e contrata logo de manhãzinha alguns. Aí eles vão lá trabalhar. Eles começam a trabalhar bem cedo. Todo mundo vai trabalhar
de manhã, das 9 da manhã até as 5 da tarde. E aí o cara aparece lá na praça e vê mais homens desocupados e chama eles, mas aí já é tipo meio-dia, já passou bastante tempo, mas vem trabalhar. Aí eles vieram. Aí o cara volta pra praça, tem uns caras que ainda estão sem trabalhar. Fala, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. O dono da vinha fala, vamos trabalhar. Só que aí já é 4 horas, tipo, ele vai trabalhar só 1 hora. Mas ele chama e vem trabalhar. Todos eles trabalharam. E todos eles. E aí no final, o dono da vinha fala assim, começando pelo último, começou a pagar o salário deles e todos eles ganharam o mesmo salário. O que que eu quero, o que o texto quer dizer com isso, né? Às vezes a gente não consegue entender o que o texto quer dizer, o que Deus quer falar com a gente sobre essa questão, né? Mas eu penso que, na verdade, esse salário, qual que é o salário da vinha, de trabalhar na vinha? O salário é a salvação em Cristo Jesus, né? Então não importa se você se converteu por último, na última hora da sua vida, ou se você é convertido desde criancinha. Não tem problema. Por quê? Porque a salvação, o salário do que Deus quer te dar, está aqui na Bíblia. Está aqui, é a salvação em Cristo Jesus, é o céu, é a eternidade. Você não pode querer ganhar mais de Deus porque você trabalhou mais. Você entende? Porque quem determina o quanto que você vai ganhar não é você, não é a sua quantidade de trabalho. Mais uma vez, eu pergunto para vocês, nós somos salvos por nossas obras? Tipo, Deus, a quantidade de bênção que Deus vai nos dar em relação à salvação, vai ser maior para quem serviu durante 60 anos da sua vida ou para aquele que serviu só 3 meses da sua vida? Não, porque o salário que a gente está falando aqui, o salário da vinha, é a salvação em Cristo Jesus. E assim, pensando no amor de Deus, né? Eu acho que eu já fiz isso já uma vez. A gente fica fazendo coisa para Deus e a gente acha que quanto mais eu fizer, Deus vai me amar mais. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Deus não vai te amar mais porque você se dedica mais na obra. Sabe por quê? Porque Ele já te amou com todas as forças dele. Ele já te amou de tal maneira que Ele deu seu único filho para morrer numa cruz por você e por mim. Ele não vai te amar mais porque você serve mais. Ah, pastor Joel, então bom, então eu vou servir menos. Então eu vou me dedicar menos. Cuidado, 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 que você pode se desviar do caminho, você pode perder o salário no final, né? Então o que eu quero dizer e o que eu entendo nesse texto? Esse texto é o seguinte, sabe uma coisa que me traz, uma ilustração que me traz nesse texto aqui, é aquele cara que estava crucificado do lado de Jesus. O cara fez todas as atrocidades do mundo, ele foi parar naquela cruz do lado de Jesus porque ele realmente merecia, ele fez muita coisa errada, ele estava do lado. E aí na última hora da vida dele, tipo faltando minutos para ele morrer, ele chega para Jesus, repreende o outro cara que estava xingando a Jesus, ele repreende o outro cara e fala para Jesus, ô Jesus, lembra de mim quando você entrar no céu. E o que Jesus fala? Jesus fala assim, olha, quando eu for entrar no céu, você vai estar lá comigo hoje. Não é verdade? E aí você pensa assim, poxa, o cara não foi batizado nas águas, o cara não deu dízimo, o cara não serviu a igreja, o cara não evangelizou os confins da terra, o cara não foi um missionário, o cara não se dedicou na obra, não trabalhou na recepção da igreja, não organizou a Santa Ceia da igreja, não era líder da INC, não fazia nada e ele foi para o céu. E ele ganhou o mesmo salário. Você entende o que eu estou falando, pessoal? A gente não vai ganhar o salário porque a gente simplesmente merece o salário, porque na verdade ninguém merece. Se for por merecimento aqui, ninguém merece. Porque todos nós somos pecadores. O salário de pecador qual que é? O salário do pecado é a morte. Então assim, o salário nosso deveria ser a morte, mas por causa da graça de Deus, porque Deus nos salvou, nós podemos servir e nos dedicar à obra, né?
Então nunca reclame. Ah, mas aquele ali está servindo menos. Ah, mas aquele ali faz pouca coisa para Deus. Eu faço muito mais coisa para Deus. Ou eu já fiz muito mais coisa para Deus do que esse aqui. Não, não reclame, né? Mais uma vez, por isso que eu penso, né, que uma igreja irresistível é uma igreja de pessoas imperfeitas que estão buscando a Deus para buscar uma salvação. E todos estamos nesse pé aqui. Todos estamos trabalhando. Uns foram chamados para salvação quando há 60, 70, 80 anos atrás. Outros foram chamados para salvação agora há pouco, né? Tem gente que já é batizado nas águas já faz dezenas de anos e o outro foi batizado nas águas semana passada. Ou daqui 2 semanas vai ser batizado nas águas. Você entende? Não importa em qual momento que ela veio para o reino de Deus. E outra, eu fico pensando, né? Puxa, um cristão que tem Jesus no coração e que está caminhando com Jesus e que reclama que aquele ali acabou de se converter e já é líder na igreja. Poxa vida, né? É um negócio triste, né? Eu já tive isso, pessoal. Eu já tive isso, né? Lá na outra igreja eu tive um irmão que estava indo na igreja e tal, e assim, eu coloquei uma pessoa para ser líder da Inc. E aí esse cara ficou bravo. Ele falou assim: como assim? Como que você não me chamou para ser líder da Inc? Não sei o que. Eu falei: não, mas camarada, a gente tá, o nosso grupo, né, a comissão de acompanhamento, sei lá, a liderança tá olhando as pessoas e nós escolhemos as pessoas que vão ser. Ah, mas eu tô muito mais tempo nessa igreja. Ah, mas eu tô muito mais. Você entende, pessoal, que não é por mérito da pessoa. Às vezes a gente precisa confiar na nossa liderança, né? Eu entendo que a tia Keiko vai me confirmar isso. Mas antigamente, quando na Metodista Livre, os pastores não decidiam onde eles queriam estar. Os pastores não falavam assim: olha, eu quero ficar na igreja da Vila Mariana, viu? Eu quero ficar aqui. E ninguém me tira daqui, porque eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui 50 anos da minha vida, até eu morrer. Não. Antigamente, os pastores eles tinham que confiar no concílio da Metodista Livre. E o concílio determinava, o concílio falava assim: olha, você está aqui em São Paulo hoje, ano que vem você vai ser pastor na igreja de Marília. Esse ano você vai ser pastor na igreja de Lins. Não interessa se você quer ou se você não quer. A liderança determinou, você vai. E sabe, pessoal, eu acho, na minha opinião, eu não sei se eu sou um cara meio antiquado ou eu tenho um pensamento meio velho. Eu acho que a gente tinha que resgatar isso, sabia? Eu acho que se você tirar os pastores da sua zona de conforto e mandar ele para outros lugares, poxa, pessoal, tem igrejas metodista livre que não tem pastor faz anos. E tem igrejas metodista livre que tá cheio de pastor. Por que a gente não faz uma distribuição melhor desses pastores? Sabe? Igreja de Barretos, igreja de Lins. Cadê os pastores dessas igrejas? Né? E aí ele falou: não, vamos plantar uma igreja nova. Pô, meu, tem igreja que tá sem pastor há tanto tempo. Vamos fazer uma distribuição melhor desses pastores. E eu me incluo nisso, pessoal, eu me incluo nisso. Eu fico pensando se um dia, sabe, o concílio chegar para mim e falou: pastor Joel, eu quero te mandar para a igreja metodista livre da Argentina. Nunca quis ir para a Argentina, que eu nem gosto muito de lá. Eu já fui lá, mas eu nem gosto. Mas se o concílio me falar para ir para lá, eu vou. Eu vou. Você entende? Por quê? Porque eu creio que Deus coloca líderes e a gente precisa estar respeitando esses líderes, né? E não é o trabalho que eu faço que vai fazer Deus me amar mais, e não é o trabalho que eu faço que vai fazer eu ganhar uma salvação maior, pessoal. A salvação é a mesma para todos. A salvação é a mesma para todos, né? Então, assim, depois que vem essa parábola, essa história, né? Isso não é uma parábola, é uma parábola, né? Uma história. Porque quando começa o capítulo 20, ele fala sobre esses. A gente está falando sobre algumas lições que o nosso Rei Jesus está trazendo para as pessoas. E uma das lições é essa: a igualdade do reino. Todos vão ganhar o mesmo salário. Né? A igualdade não é porque todas as pessoas são iguais, mas igualdade é porque todos vão ganhar o mesmo salário. Né?
Não é porque eu me dedico integralmente na obra e porque o outro pastor se dedica metade do tempo dele na obra que a gente vai ganhar salários diferentes. Não. No sentido do salário espiritual da salvação em Cristo Jesus, o salário é o mesmo. Você entende? O salário, a salvação é a mesma para você e para mim. Se você acabou de se converter, ou se eu sou convertido há um monte de anos atrás e sirvo a Deus há um monte de anos atrás, não é por causa disso que eu vou ganhar uma coroa maior, né? Vou receber uma salvação maior. Não. Todos vão receber a mesma salvação. Então essa é a igualdade. Aí do versículo 17 ao 19, Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição. Então, essa é a terceira vez. Várias vezes Jesus ele prediz a sua morte e a sua ressurreição, né? Isso mostra, pessoal, que os discípulos eles não ouviam tudo que Jesus falava, não é verdade? Porque depois que Jesus morreu, eles entraram em desespero, fugiram e se esconderam dentro do cenáculo. E eles ficaram desesperados. E quando você lê aquela história em Lucas do caminho de Emaús, os discípulos estavam assim: ah, o nosso mestre morreu. Ah, o nosso Jesus, ele era o Messias, ele morreu. Mas Jesus falou tanto da sua morte, da sua ressurreição, mas eles não ouviram. E eu digo isso para vocês, pessoal. Quantas vezes vocês já ouviram as mesmas histórias da Bíblia na igreja? E talvez só agora que muitas dessas histórias estão fazendo sentido na tua vida. Não é verdade? Não é verdade? Tem gente aqui que é convertido há mais de 20 anos, há mais de 30 anos. E às vezes só agora que está caindo a ficha, ah, entendi, é verdade, é assim. Não é verdade? Então, assim, muitas vezes, por isso que eu falo, né? Quantas vezes você vai falar para uma criancinha não enfiar o dedo na tomada? Uma vez? E na segunda você já fica bravo? Mas eu já não falei uma vez que não é para enfiar o dedo na tomada? Não, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você vai falar 500 vezes e ela ainda não vai aprender. E às vezes é o que eu acho mais interessante, né, pessoal? Aí você fala, não te ouve. Aí vem um cara de fora e fala a mesma coisa, né? Não põe o dedo na tomada. Aí o menino fala: ah, tá bom, então eu não vou mais botar. Poxa, mas eu tô falando pra você todos os dias e você não me ouve. E aí quando vem alguém de fora. Foi assim que eu me senti quando aquele pastor James australiano pregou na nossa igreja e um monte de gente se converteu, né? Falei, poxa, mas eu que sou da casa, eu prego e ninguém tá se convertendo e agora chega um cara da Austrália, né? Eu até falei pra mim mesmo, vou começar a pregar em inglês, né? Pra ver se o pessoal ouve o que eu falo. Mas a vida cristã é assim, pessoal. Os discípulos estavam com o próprio Jesus. Jesus falou várias vezes sobre a sua morte e ressurreição, e a ficha caiu depois que Jesus morreu, né? Depois que eles viram Jesus ressurreto, que a ficha caiu, né? E graças a Deus que está tudo escrito aqui, né? Está tudo escrito na palavra de Deus e a palavra de Deus traz os ensinamentos para a gente. E aí vem, sim, um pedido da mãe, né? O pedido de uma mãe. Então diz assim o versículo 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos dois filhos de Zebedeu, com seus filhos, prostrando-se, fez um pedido. Que você quer? Perguntou ele, Jesus, né? E ela respondeu: declara que no teu reino estes meus dois filhos assentarão um à sua direita e outro à sua esquerda. Né? E a gente vê aqui que toda mãe quer que o seu filho seja bem sucedido, é lógico, né? Isso é uma coisa natural. Eu também quero que minhas filhas sejam bem sucedidas, né? E talvez por isso eu penso que algumas esposas de pastor, né, que eu conheço, elas falavam assim: olha, minha mãe falou assim, não é para você casar com pastor, porque senão você vai ter uma vida muito sofrida. Então, assim, até a gente fala assim, né? Eu lembro que teve um pai que conversou comigo, né? Ele estava num culto missionário e o pastor falou: vamos orar para que Deus levante missionários nessa igreja. Aí esse cara começou a orar: a Deus, levanta missionários na sua igreja. Aí o filho dele, né, puxa ele assim: pai, né, no meio do culto, da oração: pai. O pai fala assim: fala, filho, o que você quer? Ele falou assim: pai, Deus está me chamando para ser missionário.
Aí o pai fala, fica quieto, menino, missionário não é pra você não. Você vai ser bem sucedido, você vai ser um super advogado e fica quieto aí. Continua orando para pedir um missionário nessa igreja. Você entende, pessoal? A gente realmente a gente quer o melhor para os nossos filhos, né? Mas às vezes a gente não sabe o que a gente pede, né? Sabe, pessoal, esses dias eu estava fazendo essa reflexão, uma pessoa falou isso e eu fiquei pensando. Qual que é o custo de uma vida de uma pessoa que resolve se dedicar 100% para Deus? Quanto custa isso? Aí eu pergunto para você, essa pessoa fez uma outra pergunta para ela mesma e disse assim: e quanto custa eu não dedicar a minha vida 100% para Deus? Você entende? A outra pergunta também é verdadeira. Poxa, quanto que custa? Quanto que vai custar se eu não dedicar a minha vida 100% para Deus? Eu vejo que existem pessoas que não se dedicam 100%, tiveram chamado, mas não se dedicam 100% para Deus porque, sei lá, tem medo de custar muito caro, tem medo de passar a vida sem ter todas as coisas que ela gostaria de ter, né? E eu vejo que muitas vezes nós somos muito apegados ao materialismo. Nós somos muito apegados à nossa ganância pessoal, né? Quanto que custa para você ser um servo? Mas quanto que custa se você não se dedicar como um servo de Deus? Aí você pensa assim, poxa, eu não me dediquei 100% para Deus, quis ganhar minhas coisas, mas eu tenho um monte de coisa hoje e de repente o casamento virou um fracasso. De repente meus filhos se desviaram do caminho de Deus. Sei lá, eu não estou profetizando nada para ninguém, mas eu fico pensando assim, puxa, quanto que custaria se eu me dedicasse 100% para Deus e quanto que eu perderia se eu não me dedicasse 100% para Deus, né? Eu conheço um irmão que ele estava trabalhando num banco. Nossa, o cara era uma posição muito grande no banco. Só que ele recebeu um chamado para ser missionário. Eu falei assim, então por que você não larga tudo e vai ser missionário? Ele falou assim, não, é que eu quero ganhar nas missões o quanto que eu ganho no banco. O dia que eu achar isso, eu vou largar o banco para ser missionário. Eu falei, camarada, eu acho que você nunca vai encontrar isso. Eu acho que você nunca vai encontrar isso, né? Então fica tranquilo e faz o que você acha melhor que é melhor para você fazer, né? Então assim, as mães querem o melhor para os filhos, mas às vezes a gente não sabe se isso é o melhor. Você entende? Você fala assim, não, meu filho vai estudar nas melhores faculdades, vai ser um grande empresário e eu quero que ele seja um grande. O que adianta o cara ganhar a vida inteira e perder a sua alma? Não é verdade, pessoal? Você já pensou nisso? Que adianta o seu filho ganhar a vida inteira e perder a sua alma? E aí, essa mãe, ela fala, ô Jesus, quando chegar o teu reino aí de verdade, coloca um filho meu à sua direita e um filho à esquerda. E aí Jesus, ele fala assim, você não sabe o que você está pedindo. Versículo 22, né? Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Eles falam, podemos, responderam eles. Jesus disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados por meu Pai. Sabe, pessoal, sabe o que significa esse cálice? É que a pessoa não faz ideia. A gente acha que o cálice é tipo um copo de bebida que você vai lá, bebe, ponto final, né? Sabe que Jesus, quando ele fala assim, olha, você pode beber desse cálice? Sabe que cálice é esse? O cálice é a ira de Deus. O cálice é a justiça de Deus sendo aplacada sobre a vida de alguém para salvar outros. O cálice foi a cruz de Cristo, o derramamento do sangue de Jesus, morrer daquela forma horrenda para salvar gente que cuspia na cara de Jesus. Você entende? Você está preparado para beber desse cálice? Ah, não, pastor, ainda não. Eu preciso crescer um pouco mais. Você entende? Qual que é o preço? Qual que é o preço para você seguir a Jesus? E qual que é o preço que você vai perder se você não seguir a Jesus? Você entende?
Essa é a pergunta que Jesus está falando. Você pode beber desse cálice? Inclusive, quando você abre naqueles textos onde Jesus está no Getsêmani, as últimas orações de Jesus antes do caminho da cruz, Jesus chorando e suando lágrima, ele fala para Deus assim: Pai, se der, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque Jesus sabia que o cálice é a ira de Deus. Mas Jesus falou assim: mas Deus, mas Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então o cálice, que é a ira de Deus, na verdade, será que você está preparado para beber esse cálice? Sabe, será que você se sujeitaria ao Senhor a ponto de experimentar a ira de Deus na sua vida para que outras pessoas pudessem ser salvas no Senhor Jesus? E Jesus foi aquele que escolheu o cálice. Não por causa da sua vontade, mas por causa da vontade do Pai. E eu disse para vocês já, existem dois momentos na vida do crente. Um momento onde você precisa experimentar o amor, você precisa conhecer o amor. Mas tem uma hora que você não precisa mais ficar ouvindo do papai: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, você já sabe que ele te ama. Está na hora de você amar ele. Está na hora de você se dedicar a ele. Está na hora de você investir nele. De você falar: pai, fica aí descansando que eu vou fazer as coisas agora. Sabe, pessoal, tem coisa mais gostosa no mundo quando seus filhos já adultos, eles falam para você: ó, mãe, fica aí tranquilo que eu vou resolver os problemas para você. Tem coisa mais gostosa do que isso? Eu ainda não sei o que é isso, né? Eu que resolvo todos os problemas das minhas filhas. Eu que faço almoço para elas, né? Mas já pensou que legal um dia você falar assim: mãe, pai, você não precisa mais cozinhar, eu vou cozinhar para você. Eu vou cuidar de você. E eu acho que isso tem a ver com a vida cristã, por quê? Porque a vida cristã também, ela é assim. Chega uma hora que você olha para Deus e fala: Deus, já entendi todo o amor que você tem por mim. Agora eu quero te servir. Agora eu quero pegar esse cálice. Agora eu quero sofrer pelo teu reino. Agora eu quero servir ao Senhor e quero alcançar as almas para o Senhor Jesus. Vamos lá. Nossa, eu não vou conseguir, mas vamos lá. Né? Então, assim, ele fala sobre o cálice aqui nesse pedido de uma mãe. E depois tem a cura dos dois cegos, né? E essa cura dos dois cegos, que está do versículo 29 até o versículo... Começa no versículo 29, na verdade é a segunda parte da narrativa. Essa quarta narrativa do quarto sermão, ela tem 5 partes, né? A primeira parte é essa parte que ele traz algumas lições, que termina agora nesse pedido de uma mãe. E desse texto dos dois cegos começa uma nova parte da narrativa, da quarta narrativa, que são alguns feitos do rei, algumas coisas que o rei realizou. E aí fala sobre a cura dos dois cegos, fala que da entrada triunfal de Jesus no capítulo 21, fala sobre a purificação do templo, a maldição da figueira, e o Jesus responde a um desafio. Aí tem a primeira parte, essa aqui é a segunda, vem a terceira, vamos lá por partes, né? Então a segunda parte começa nessa cura dos dois cegos, né? E ele diz assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-lhes, pedindo-lhes: O que vocês querem que eu faça? Respondeu Jesus: Queremos que abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a sua visão. É muito interessante você olhar aqui, na verdade, em outros textos da Bíblia, em outros evangelhos, fala só de um cego, que é o cego Bartimeu, né? E aqui fala sobre 2 cegos, né? Em Jericó, no caminho de Jericó. E esses 2 cegos, eles estavam sentados à beira do caminho. Eles ouviram falar e eles começaram a gritar. Isso mostra uma coisa muito interessante, pessoal, que esse grito dos cegos pela ação de Jesus na vida deles, esse grito são as nossas orações.
né? Às vezes a gente começa a orar e algumas pessoas falam assim, ah, não ora por isso não, isso aí não vai dar em nada, né? Mas não, tem gente que desiste e tem gente que ora mais alto, né? E aqui está sendo um grande exemplo de que as nossas orações elas precisam ser perseverantes. Nós precisamos continuar gritando para Deus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão, o mundo, né? Essa multidão, na verdade, é um mundo. O mundo, ele quer abafar as nossas orações. O mundo quer abafar o nosso clamor ao Senhor. O mundo quer fazer a gente parar de buscar a Deus. Mas esses cegos, eles gritavam ainda mais alto, né? Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aí Jesus parou, e eu acho interessante, né, que Jesus, mais uma vez uma palavra sobre oração. Vocês acham que Jesus já sabe aquilo que a gente quer? Sabe. Jesus sabe aquilo que a gente precisa? Sabe. Mas Jesus olha para esses cegos e Jesus pergunta assim, o que vocês querem que eu faça? Eu acho que se Jesus falasse isso para mim nessa hora, eu ia falar assim, ô Jesus, quem é cego aqui, você ou eu, né? Porque assim, eu já sou cego, tô clamando para você me ajudar, e você ainda pergunta para mim o que que eu quero, né? Mas o que que eu digo para vocês? Quando Jesus pergunta o que que você quer, Jesus já sabe o que eles querem, Jesus já sabe o que eles precisam, mas Jesus quer que você verbalize aqui o seu pedido. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque isso valida as nossas orações. Porque você pode falar assim, ah, eu não vou pedir para Deus não, porque Deus já sabe o que eu quero. Não, Jesus está perguntando para você o que, que você quer. Jesus quer que você verbalize o seu pedido. Deus, eu quero que a minha irmã seja curada. Jesus, eu quero que o meu irmão encontre um coração novo. Jesus, eu quero que o Senhor abençoe a cirurgia de remoção do tumor da minha irmã que vai operar essa semana. Jesus, eu quero que o Senhor abençoe aquela pessoa que está com pedra nos rins. Jesus, eu quero que o Senhor abençoe a nossa igreja. Jesus já sabe de tudo isso, Jesus já sabe que nós precisamos, mas Jesus ainda pergunta o que, que você quer. Por quê? Porque Jesus quer que você verbalize, Jesus quer que você ore, Jesus quer que você tenha perseverança na sua oração, Jesus quer que você continue orando e buscando a Ele todos os dias. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua voz. Sabe? É a mesma coisa que a gente tem quando a gente encontra criança pequena, né? A gente quer que eles falem com a gente a gente quer... Ó, tem coisa mais gostosa do que você ficar conversando com uma criancinha? Eu acho fantástico, né? Semana passada o Filipinho da Karina do André mandou uma mensagem para mim, falou assim, Pastor Joel, me liga porque eu quero conversar com você. Olha que gostoso, coisa mais deliciosa do mundo. Pastor, me liga que eu quero conversar com você, né? Coisa mais gostosa do mundo, conversar. A gente quer ouvir, a gente já sabe o que eles precisam, a gente já sabe o que eles querem, a gente já sabe o que eles vão falar, mas a gente quer ouvir deles. Deus também é assim. Deus quer ouvir da gente. Deus quer passar tempo com a gente, Deus quer se relacionar com a gente. E aí depois, no capítulo 21, começa então a entrada triunfal de Jesus. E quando Jesus começa a entrar, é importante vocês entenderem que assim como João Batista, ele era um profeta nessa época, e as pessoas respeitavam ele como profeta, e as autoridades tiveram medo de matar o João, porque o João era um profeta. Da mesma forma, a liderança nessa época de Jesus também estava assim, porque eles falavam, nossa, as pessoas acreditam que esse Jesus é um profeta. Né? E aí as pessoas que acreditavam que Jesus é um profeta, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, então elas jogavam as palmas na frente, as roupas, para que Jesus passasse por cima, porque isso acontecia quando uma pessoa importante entrava na cidade. E eles reconheciam que Jesus era, sim, uma pessoa importante. Vamos ver o versículo 6. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre eles os seus mantos.
porque sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão ia diante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é esse? E a multidão respondia: Esse é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Então, essa palavra Hosana significa Senhor, salva-me, né? Senhor, salva-me, salva-me. E talvez essa palavra Hosana, ela tenha a ver com o grito dos cegos em Jericó. Sabe, pessoal, eu acho importante você entender as conexões que a Bíblia traz para a gente, né? Então, esse grito de Hosana ao filho de Davi, Hosana nas maiores alturas, tem a ver com o grito dos cegos em falar assim, e os cegos clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, né? E esse é o significado da palavra Hosana. Senhor, salva-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão de mim, salva a minha vida. E as pessoas gritavam isso. Aí depois da entrada triunfal de Jesus, a gente tem um outro texto onde Jesus purifica o templo. Vamos lá para o versículo 12 do capítulo 21. Ele diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximam-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: Sim, e nunca leram? Dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitaste o louvor. E deixando-os, saiu da cidade a Betânia, onde passou a noite. Então Jesus, quando ele entra no templo e ele expulsa aqui todos ali que estavam comprando e vendendo, na verdade o que acontecia? Jesus ficou chateado com essas pessoas que estavam cobrando abusivamente das pessoas do templo. Então Jesus sim fica indignado com a roubalheira que acontece, com a ganância das pessoas em querer ganhar dinheiro dentro do templo, mas, de uma certa maneira, a gente vê que a casa de Deus não é para ser chamada, não é para ser um covil de ladrões, mas é para ser um lugar chamado de a casa de oração. A casa onde as pessoas buscam ao Senhor, o lugar onde as pessoas são transformadas, o lugar onde as pessoas oferecem a sua adoração ao Senhor Jesus. E por isso que depois de Jesus ficar bravo com que as pessoas estavam fazendo a igreja de um covil de ladrões, os mestres da lei vêm reclamar, mas as crianças em volta começam a proclamar Hosana ao filho de Davi, né? E Jesus realmente era filho de Davi, e quando as crianças falam, a gente vê aqui que tem uma expressão de um salmo, né? E o salmo, não estou lembrando exatamente qual que é o salmo que ele fala, mas nesse salmo ele fala que das crianças vem a perfeita adoração, né? Então, quando os mestres perguntam: o que você está fazendo? Aí Jesus fala: não, ó, tá vendo que as crianças estão cantando? Das crianças vem a verdadeira adoração. Das crianças vem, né? Dos lábios das crianças e do recém-nascido suscita-se o louvor. E aí os mestres da lei vão embora. Por quê? Porque esse argumento de Jesus foi muito forte. Foi baseado naquilo que o povo judeu acredita. E mais uma vez, Mateus, o público-alvo de Mateus é quem? Os gentios ou os judeus? Os judeus. E é por isso que o texto de Mateus traz esses pormenores, esses detalhes que fazem com que todo judeu tenha que abrir os seus olhos para enxergar que Jesus Cristo realmente era o Messias, é o Messias
até hoje. É por isso que a palavra de Deus, no Mateus, ele traz essa apologética, essa ideia de defender a nossa fé, defender a posição de Jesus como Senhor dentro do povo judeu. Aí nós temos a história da figueira seca, né? A partir do versículo 18, diz assim: de manhã cedo, quando eu voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então eu lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim lhe será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Aqui, a gente vê aqui que esse texto, ele tá, na verdade, muita gente olha para esse texto e acha que Jesus é meio mal com as plantas, né? Que Jesus não gostava de botânica. Mas não, pessoal, não entendam errado, né? Porque é esquisito. A palavra diz assim: Jesus teve fome e foi na figueira. Quando ele vê a figueira à beira do caminho, ele vai de uma certa maneira. Se a palavra de Deus falou que ele teve fome, ele foi lá pegar um figo para comer, né? Só que chegando nessa figueira, a figueira não tinha fruto, né? E aí, como a figueira não tinha fruto, e aí Jesus amaldiçoou essa figueira. Mas eu queria que você entendesse o que significa essa figueira. Abra comigo em Oséias capítulo 9, versículo 1, né? Oséias capítulo 9. Olha, pessoal, tá até fácil de você abrir a Bíblia em Oséias agora, né? Você não vai mais esquecer Oséias, Miqueias, Amós, Ageu, Malaquias, né? Porque a gente passou por todos os 12 pequenos profetas, né? E aí então Oséias capítulo 9, versículo 1, ele vai dizer assim: não se regozije, ó Israel, não se alegre com as outras nações, pois você se prostituiu abandonando Deus. Você ama o salário da destruição, cada eira de trigo, os produtos da eira do lagar alimentarão o povo, o vinho novo faltará. Eles permanecerão na terra do Senhor. Calma aí. Na verdade, o que eu queria trazer aqui, eu acho que está numa outra versão. Tem uma outra versão que compara Israel com a figueira. Deixa eu ver se está na versão da nova atualizada. Na verdade, essa é o pecado de Israel, mas aí você, logo depois de Oséias, você tem o livro de Joel, né? Abre o livro de Joel no capítulo 1, versículo 7. Joel, capítulo 1, versículo 7. Joel 1, 7, ele diz assim: arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Então aqui em Joel, capítulo 1, versículo 7, ele está falando, né, de uma certa maneira, no Velho Testamento, o símbolo, né, os comentaristas dizem que o símbolo de Israel era a figueira, né? Então quando Jesus chega nesse texto e ele vai até a figueira pegar frutos, a figueira não tem frutos. Isso tem a ver com Israel no tempo em que que Israel, ao invés de ser o povo de Deus e frutificar e dar frutos para a glória de Deus, não, a figueira, ela que é Israel, se prostituiu adorando outros deuses e se desviou do caminho. Então, quando a figueira ela começou a não produzir frutos, então Jesus amaldiçoou essa figueira no sentido de quê? No sentido do juízo. Né? O juízo de Deus se pôs nessa figueira e Jesus, de uma certa maneira, amaldiçoando essa figueira,
a palavra diz, imediatamente a árvore secou. Em outros textos de outros evangelhos que falam sobre a figueira, fala que no dia seguinte amanheceu a figueira seca, né? Mas o que a gente entende por esse texto não é que Jesus era maldoso com as plantas, não, mas que Jesus era mesquinho, né? No sentido de, ele foi pegar uma fruta, não tinha fruta, então mata essa fruta. Mas assim, eu acho que tem mais a ver com aquilo que nós lemos em João capítulo 15, quando fala da videira verdadeira. Aqueles ramos que não dão fruto, o que acontece? Eles são cortados e lançados no fogo. Então, o que significa, na verdade, é o julgamento para aquelas pessoas que não dão fruto. Que fruto? O fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, 20 até 22. Por quê? Porque o fruto do Espírito, ele é uma manifestação daqueles que têm Deus no coração. Mais uma vez, voltando para Mateus capítulo 7, a palavra de Deus fala que toda árvore boa dá bons frutos. E pelos frutos você reconhece a árvore. Então, de uma certa maneira, se uma figueira não dá frutos, essa figueira, ela não é uma figueira boa. Ela não está ligada em Deus e ela vai ser amaldiçoada no sentido de sofrer o julgamento. Eu já falei para vocês, a maldição para uns é bênção para outros. Por quê? Porque na hora do julgamento, para quem tem Deus, o julgamento não vai ser maldição, mas vai ser bênção, a bênção da vida eterna. Mas para aqueles que não estão em Deus e que não dão fruto, aquele julgamento vai ser maldição. Por quê? Porque a maldição vai gerar morte na vida das pessoas, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam o quê? Que Jesus não é um cara mau e mesquinho de ir buscar uma fruta numa árvore e não tem árvore nessa fruta e Jesus matou essa árvore. Não, Jesus queria trazer uma lição para os judeus. Queria trazer uma lição. É por isso que essa história ela fica clara aqui em Mateus, porque Mateus está falando com os judeus. E os judeus sabem que a figueira é o símbolo de Israel. E se Israel não frutificar, Israel vai ser julgada e o juízo de Deus vai condenar e ela vai secar e ela vai morrer para sempre. Então, na verdade, não importa para quem. Todos nós somos árvores que precisam frutificar. Frutificar o quê? O fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Todos esses é o que eu falei para vocês. Não são vários frutos, mas são os gomos de um mesmo fruto. Nós precisamos naturalmente, pessoal, naturalmente, se você está buscando a Deus, a sua vida está sendo transformada e esses frutos começam a se manifestar na sua vida. E pelos frutos nós reconhecemos se essas pessoas estão andando com Deus ou não e buscando a Deus ou não. É por isso que existe essa história da figueira. Aí depois a autoridade de Jesus, ela é questionada e Jesus responde um desafio, do versículo 23 ao 27. Jesus entrou no templo, quando ensinava, aproximaram os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos, e perguntaram: com que autoridade você está fazendo essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Respondeu Jesus: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiram entre si. Se dissermos que é do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos que é dos homens, temos medo do povo, que todos consideram João profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele disse: tampouco lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Olha só que interessante. Pessoas inteligentes respondem perguntas com outras perguntas. Pessoal, isso aqui é muito inteligente, pessoal. É muito importante. Uma pessoa quer fazer uma pergunta capciosa para você. O que é uma pergunta capciosa? É uma pergunta que é uma armadilha, né? E aí você responde essa pergunta com outras perguntas. Você entende? Então, por exemplo, vou mostrar para você o que é uma pergunta capciosa. Uma pergunta capciosa é alguém chega para você e fala assim: o seu Deus é poderoso? Sim. O seu Deus pode criar coisas? Sim. O seu Deus pode criar uma pedra? Pode, meu Deus pode criar uma pedra. Jesus pode levantar uma pedra? O seu Deus pode levantar uma pedra? Claro.
O meu Deus pode levantar uma pedra. Olha só a pergunta capciosa. O seu Deus pode criar uma pedra que ele não consiga carregar? Olha que pergunta maluca, pessoal. O seu Deus pode criar uma pedra que ele não consiga carregar? Por quê? Porque se o cara, quando a pessoa chega nessa pergunta, né? O seu Deus pode criar uma pedra? Pode. Mas ele pode levantar uma pedra? Pode. Mas ele pode levantar uma pedra que ele não consegue levantar? Aí você fala, se você falar pode, então ele não é tão poderoso, porque ele não pode carregar a pedra. Se ele falar não pode, ele não é tão poderoso, porque ele não pode criar essa pedra. Você entende? Então quando uma pessoa vem com uma pergunta capciosa dessa, essa é uma pergunta para simplesmente fazer você duvidar do Deus que você acredita. Quando uma pessoa vem com uma pergunta dessa, você precisa entender que essa pergunta já veio, essa pessoa já veio com uma armadilha para tentar enfraquecer a sua fé. Aí, quando uma pessoa vem com uma pergunta dessa, você pergunta, eu perguntaria para essa pessoa assim: e de onde você encontra a tua felicidade? Aonde você encontra a satisfação da tua alma? Se eu te responder essa pergunta, você vai encontrar a salvação na tua vida? Você entende, pessoal, que pessoas inteligentes, elas respondem perguntas capciosas com outras perguntas. E Jesus Cristo, ele era assim. Quando alguém vinha com uma pergunta maliciosa, uma pergunta que não tem resposta, eu digo para vocês, pessoal, essa pergunta que eu falei para vocês, Deus pode criar uma pedra que ele não consiga carregar, é uma pergunta que não tem resposta, é uma pergunta sem pé nem cabeça. É uma pergunta que não tem, ela só serve para uma coisa, para abalar a sua fé, né? Então, a gente pensa assim, Jesus ele era muito inteligente, por quê? Porque quando vem uma pergunta capciosa, Jesus ele faz uma outra pergunta que faz essas pessoas. Ele fala assim, olha, se você responder a minha pergunta, eu vou responder a sua. Aí ele fala assim, da onde veio a autoridade do João Batista? Aí os caras pensam assim, pô, se eu falar aqui que não veio do céu, ele vai me atacar. Se eu falar que veio dos homens, ele vai me atacar. Então, eles responderam o quê? Não sabemos. E aí Jesus fala, tampouco eu não vou responder a tua pergunta. Porque a tua pergunta não faz sentido. Porque eu estou falando para vocês que toda a autoridade que eu exerço aqui na terra veio do meu Pai, e o meu Pai é Deus. Entendeu? Então, assim, pessoal, eu quero que vocês estejam preparados para enfrentar, sabe, os ateus, para vocês enfrentarem as teorias dos testemunhos de Jeová, que não acreditam que o Espírito Santo é real, da teoria dos adventistas, que vão falar que se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Sabe, nós precisamos ter uma apologética, um treinamento nas nossas vidas para que nós possamos solucionar isso. E eu não quero simplesmente colocar uma resposta decorada na sua boca. Eu quero que você estude a palavra ao ponto dela fazer tanto sentido na minha vida que qualquer pergunta que vier para mim, eu consiga rebater essa pergunta defendendo a minha fé com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Tá, pessoal? Assim, eu acho que a minha função como pastor é essa, é equipar vocês, é treinar vocês, para que vocês possam enfrentar a vida, para que vocês possam, sem julgar pessoas de outras religiões, amá-las e saber defender a sua fé em Cristo Jesus. É por isso que eu fico aqui me desgastando 1h30 todas as segundas, quartas, sextas, sábados com vocês, para que vocês possam aprender da palavra de Deus, para que vocês possam fortalecer a convicção que vocês têm no Senhor Jesus Cristo, para que vocês possam olhar para a palavra de Deus e entender aquilo que Deus tem para falar para nós, né? Então, Jesus ele usava de perguntas para rebater outras perguntas.
E aí a gente vai, então, vamos pro capítulo. Onde que eu tô agora, hein? A gente terminou o capítulo 21 e a gente tá no 21, 28. No 21, 28, então, começa a parábola dos dois filhos. Aí ele fala assim, a parábola dos dois filhos é muito interessante. Ele fala assim, o que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O pai chegou para o outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus, porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Então, assim, mais uma vez, essa parábola dos dois filhos, ela tem a ver com a parábola dos trabalhadores na vinha, né? Os trabalhadores na vinha que reclamaram que os últimos, né, ganharam o mesmo salário que os primeiros, né? Inclusive, o último versículo do capítulo 19, que é o 19:30, ele diz assim, contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Então, assim, aqueles últimos que entraram na vinha foram os primeiros a receberem o salário. E os primeiros que entraram na vinha foram os últimos a ganhar o salário. Mas tem algum problema, pessoal, em você... Por exemplo, né, eu acho tão engraçado. O cara falou assim, o cara entrou em primeiro lugar na faculdade de medicina da USP. Pessoal, sinceramente, o que entrou primeiro e o que entrou por último, os dois vão sair médico de lá, não vão? Tipo, tanto faz. É só pra quê? Pro seu orgulho aqui na Terra? Pra dizer que você entrou em primeiro lugar na USP? Né? O primeiro e o último vão sair de lá médico. E de repente o último, que formou médico, vai ficar mais rico do que o primeiro que entrou em primeiro lugar. Tanto faz, pessoal, tanto faz. O importante é a gente entrar no reino de Deus, a gente fazer parte do reino de Deus. E aqui, na verdade, aqui a gente está falando de uma questão da obediência. E eu vou falar para vocês que existem várias interpretações dentro desse texto. Dois filhos. Um falou, não quero ir, mas ele se arrependeu e foi. O outro falou assim, tá bom, pai, eu vou. E no fundo ele não foi, né? E conversando, se não me engano, eu estava conversando com o pastor Arata há muito tempo, quando ele me discipulou, né? Com o pastor Arata. Eu falei para ele, pastor, mas quem tá certo de verdade, né? Os caras responderam certo. Aí o pastor Arata falou, ele falou para mim assim, não, João, na verdade os dois estão errados. Os dois estão errados, porque se você não quer obedecer, já é uma desobediência ao Senhor. Mas depois o cara se arrependeu e foi, né? Mas assim, eu pergunto para vocês, a motivação estava certa? Você entende o que eu falo? É aquela história assim, eu era pequeno e minha mãe falou assim, Joel, vai levar o lixo lá fora. Ah, não quero. Mas depois você vai. Mas você vai todo emburrado assim. Ai, que droga. Ai, tem que levar o lixo. Ai, tal. Aí você chega lá, pega o lixo, joga com raiva assim. Ai, que droga, tô aqui jogando lixo. Quem sou eu? Não nasci pra isso. Não nasci pra isso. Aí você pensa, tá certo, tá errado também, não é verdade? Você não fez aquilo com alegria, você fez aquilo com raiva, por obrigação. E o outro pior, né? Filho, você pode ir lá jogar o lixo na rua? Ah, mãe, pode deixar que eu vou. Depois de 2 dias o lixo ainda tá lá. Porque não foi. Né? Você entende o que eu tô falando? Qual deles está certo? Nenhum. Nenhum, porque a motivação dele estava errada. Você entende? Agora, tá, algumas interpretações trazem para nós que esse primeiro cara que falou assim, eu não quero, ele não falou eu não vou, ele falou eu não quero, mas depois ele foi, ou seja, são pessoas que na primeira chamada de Deus, eles não aceitaram Jesus, não responderam
o sim para Jesus. E pessoal, quantas pessoas que a gente convida para assistir o nosso culto e que não assistem? Não é verdade? Eu sei de muita gente que está enviando o link da nossa igreja para um monte de gente, mas as pessoas não assistem. Ou seja, de uma certa forma elas estão falando assim: não quero. Eu não quero assistir o seu culto, eu não quero ouvir a palavra desse seu pastor, eu não quero participar dessa tua igreja, eu não quero, não tem problema. Mas aí um dia essa pessoa vai falar assim: tá bom, vai, eu vou dar uma chance, deixa eu ver o que é esse culto. Aí ele vai lá e a pessoa recebe a palavra de Deus, entrega a vida para Jesus e é transformada. Então, assim, de uma certa maneira, o primeiro está mais certo do que o segundo, se o primeiro, ao invés de baseado numa motivação legalista de cumprir aquilo que era uma ordem, não, ele realmente se arrependeu e se entregou para Jesus. E aí eu digo para vocês que esses que tiveram um verdadeiro arrependimento do seu pecado e que se entregaram para Jesus vão entrar no reino de Deus primeiro, no sentido de que dentro de uma fila, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mas não tem problema, pessoal, se você é o último ou se é o primeiro, contanto que a gente esteja na vida eterna, esteja salvo em Cristo Jesus, tá ótimo, não é verdade? Inclusive lá no céu não vai ter orgulho de você falar: eu entrei primeiro. Se você chegar lá, eu vou falar uma coisa pra você. Se você chegar no céu e falar assim: eu tenho orgulho de ter chegado primeiro aqui, você vai, pumba, cair pro inferno. Porque no céu não tem orgulho, no céu não tem tristeza, no céu não tem inveja. No céu ninguém vai fazer inveja um com o outro. Ah, eu sei mais de Bíblia do que você. Ah, minha pergunta para Deus vai ser melhor que a tua. Ah, eu fui missionário em um monte de lugar e você só ficou em casa, trancado na pandemia. Não, pessoal. Não tem problema. O importante é que todos nós, em Cristo Jesus, nós vamos ganhar a vida eterna. E lá no céu não vai ter essa: eu servi mais que você, eu escrevi 200 livros, eu fiz 400 vídeos, eu fiz... Não interessa, não interessa. Todos vamos estar lá nos céus. Os últimos serão os primeiros. E eu penso o seguinte, a Bíblia fala uma coisa, ela fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, pessoas que experimentaram uma vida terrível, uma abundância de pecado na sua vida, quando elas se convertem, elas experimentam uma abundância de graça. Mas não é por isso que você então eu vou pecar bastante agora para eu experimentar a graça abundante de Deus. Não, não precisa. Não precisa. Vive com Jesus que Deus vai estar abençoando a vida de vocês. Aí depois do 33 em diante ele vai falar sobre a parábola dos lavradores. E aqui tem uma relação sobre os profetas, né? Os servos que eram enviados e os profetas bateram neles, os profetas maltrataram eles e mataram eles, eram os profetas. E no final ele fala que o dono da vinha mandou o próprio filho para eles e eles mataram o filho. E esse filho era o próprio Jesus Cristo. Quantas vezes na história do Velho Testamento Deus enviou os profetas para as pessoas endireitarem a sua vida em Deus e eles não os ouviram? Né? Aqui nos comentários eu não coloquei, mas vários textos, vários profetas foram rejeitados pelas pessoas porque eles estavam pregando contra as pessoas, para as pessoas se endireitarem os seus caminhos. Todos os profetas menores pregavam para as pessoas do povo de Israel: cuidado que a Babilônia vai escravizar vocês, vai levar vocês cativos, se endireitem a sua vida, voltem para o caminho certo. E eles não ouviram a palavra de Deus. Aí começa o capítulo 22, e o capítulo 22 fala sobre a parábola do banquete de casamento, as bodas do casamento, né? Que Jesus ele falou uma parábola e falou que o rei ele fez uma festa, um banquete de casamento do seu filho e enviou os servos para convidar os convidados. Só que os convidados não quiseram vir, falaram: estou ocupado, não quero fazer isso agora, né? O rei desse banquete ficou muito bravo com as pessoas e falou assim: quer saber? Então não chama eles não, chama qualquer pessoa que aparecer na rua. Na verdade a ideia é, primeiro Deus tinha chamado o povo de Israel, que era o povo escolhido, mas o povo de Israel rejeitou a Deus, rejeitou o Messias, que é o Filho de Deus. E aí vem ao alcance dos gentios, e graças a Deus, né?
porque nós que não somos judeus, nós fomos chamados e hoje nós estamos nesse banquete, nós estamos com vestes nupciais para celebrar a festa do filho do rei, o casamento do filho, o casamento de Jesus. Jesus está casando com quem, pessoal? Com a noiva de Cristo, que é a igreja. Jesus casa com a igreja e nós fazemos parte dessa festa. E aí, no meio dessa parábola, ele fala que tinha um cara lá, nessa festa, que não estava usando as vestes nupciais. E eu fiz uma pregação, eu estava lembrando aqui, nos meus dados, eu fiz uma pregação na igreja, era uma série de pregação que antecedia o Natal da nossa igreja no ano passado. A série chamava Tempo de Festa. E eu falei sobre várias festas que aconteceram na Bíblia, e uma das festas que eu preguei foi essa, a festa das bodas, né? E eu falei para as pessoas que naquela pregação que esse camarada ele estava na festa, mas ele estava com as vestes, ele não estava usando vestes nupciais. E aí ele foi banido da festa e o rei expulsou ele da festa, falou para ele e condenou ele porque ele não estava vestido. Nós precisamos vestir as vestimentas da festa, as vestimentas nupciais, que está escrito lá em Apocalipse 7, depois vocês abrem, né? Apocalipse 7, versículo 9 a 10, fala que as pessoas que vão entrar na Nova Jerusalém, elas vestem roupas brancas, as vestes nupciais, né? Que é a purificação, a santidade, que tem buscado a santidade nas suas vidas. Aí começa o versículo 22, versículo 15, começa a falar sobre algumas respostas do rei aos herodianos, depois 23 aos saduceus, 34 aos escribas, 41 aos fariseus. Então são respostas que Deus dá a essas pessoas. E depois no capítulo 23, já acabou, mas assim a nossa parte, mas é o de amanhã que nós não vamos estar fazendo a devocional, mas fala sobre alguns pronunciamentos reais, né? E aí começa então o quinto sermão, que é o sermão do Monte das Oliveiras, no capítulo 24 e 25, que é a leitura de amanhã. Então eu peço para vocês amanhã fazer uma leitura bem atenciosa no capítulo 24 e 25, porque é o quinto sermão, o último sermão de Mateus. E a gente já está prosseguindo para o final de Mateus, para a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. A gente termina na quarta-feira o livro de Mateus até o capítulo 28. Tá? Então eu peço para amanhã vocês fazerem uma leitura especial no capítulo 24 e capítulo 25. Muito bem. Eu falo demais, né? Já é 11h34. Vamos orar então, pessoal. Vou terminar aqui para vocês poderem fazer os seus afazeres. E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, manda no WhatsApp. Algumas pessoas têm mandado as perguntas, eu tenho respondido em particular. E quando eu acho que é uma pergunta que todo mundo precisa saber, eu pergunto se eu posso colocar no grupo da Devocional e aí eu mando. Mas muitas perguntas são particulares e eu não coloco lá, mas eu respondo particularmente para as pessoas, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos abençoa através dessas devocionais, desses estudos, que o Senhor continue nos capacitando e nos fortalecendo nos Teus caminhos, para que possamos viver conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Deus, nos dá um coração obediente à Tua palavra, nos dá um coração temente ao Senhor, que confia no Senhor, que ama o Senhor, que vive para Teu louvor e para a Tua glória. Obrigado, Deus, pela Tua presença, pelo Teu amor nas nossas vidas e abençoa a nossa semana. É o que nós te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. A gente se vê na quarta-feira para terminar o livro de Mateus, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.